Marcos Papa, boa tarde. Boa tarde, Morandini, boa tarde aos Mais uma vez, né? Eu quero saber o seguinte, o que é esse negócio de resíduo sólido? Busca da origem da responsabilidade do município com esse fator e todo o entorno de. Bom, depois eu gostaria de falar um pouquinho também da tarifa, Sim, que tem algumas fica à vontade. informações que eu preciso passar. Relembrando, nós vamos ter aqui em Ribeirão Preto, atendendo a uma determinação de lei federal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela obriga os municípios a criarem um plano de gestão integrada. O plano de gestão integrada de todo o saneamento básico do município, que envolve o esgotamento sanitário, que envolve os resíduos sólidos e em todas as suas áreas, hospitalar, construção civil, recicláveis, o orgânico, né? Toda a necessidade de resíduos sólidos da cidade vão compor, mais o esgotamento sanitário, vão compor então o Plano Nacional de Resíduos de Saneamento Básico. Isso é o que nós chamamos de Plano de Gestão Integrada. E que naquele programa anterior que você tinha me convidado aqui, eu conversava com a população, nós apontávamos que não havia sido feito. Lembrando, o nosso relatório final da Comissão Permanente de Meio Ambiente, que se transformou no inquérito civil, que está no Ministério Público, as autoridades municipais têm ido até o Dr. Sebastião Sérgio, Dr. Sebastião Donizete, responder aqueles apontamentos que nós fizemos no âmbito da Comissão Permanente de Meio Ambiente, com o auxílio da Ordem dos Advogados do Brasil, as autoridades estão indo responder lá ao inquérito civil. Então nós dizíamos que um dos erros, e que era precipitado falar numa PPP do lixo no ritmo que a Prefeitura vinha imprimindo, a Prefeitura acaba de nos dar razão, por escrito, colocando a necessidade de se fazer um amplo estudo das necessidades da cidade, para aí sim contratar uma empresa. Muito bem. E esses estudos estão sendo estudados? Desculpe a redundância. Não estavam sendo feitos, né? Na verdade, nós tínhamos um parecer de uma consultoria contratada, mas que não era um estudo detalhado. Qual a consultoria contratada? Eu não sei se eu vou me lembrar agora, a Valmer, né? A Valmer, que havia sido contratada e fez um apontamento da opinião dela de como deveria ser a PPP do lixo. Não é o que diz a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Agora sim a Prefeitura está contratando, está lançando uma licitação, que vai ser dia 17 agora, para a contratação de uma empresa, como diz o próprio termo de referência publicado pela Prefeitura, de um levantamento detalhado e amplo de todas as necessidades da cidade. Agora sim será possível fazer um plano de gestão integrada, como determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Havíamos apontado essa falha, que agora vem a Prefeitura nos dar razão, trazendo esse termo de referência. O que nós estranhamos apenas é que a data do documento, Morandini, é de julho de 2012. Nós não entendemos por que isso veio a público só agora, porque perdeu-se um ano para a elaboração desses estudos. E o próprio termo de referência que a Prefeitura coloca à disposição agora dos interessados na licitação, diz que ela dará um ano de prazo para que essa empresa vencedora da licitação, que vai fazer o estudo para a cidade, termine, conclua os seus estudos. Então, e o que isso vai mexer com a população? O que isso tem a ver com a população? Isso é muito bem-vindo, porque a partir desse estudo amplo e bem elaborado e detalhado, como o próprio termo de referência da Prefeitura diz, e é o que dizíamos lá na Comissão Permanente de Meio Ambiente, a população poderá ter, então, um diagnóstico das necessidades sanitárias da sua cidade. De novo, desde o esgotamento sanitário até o tratamento dos resíduos sólidos. Feito esse diagnóstico para a população entender, é como se eu dissesse assim, olha, eu tenho que, antes de trocar o sofá e o tapete, eu preciso consertar a calha, porque senão vai chover. Agora, se eu não sei de tudo isso, como que eu contrato o serviço na minha casa? Era isso que a Prefeitura vinha fazendo assodadamente no lançamento da PPP. Felizmente, com o inquérito civil... Mas suspenderam essa PPP? Sim. Sim, pelo menos aquele ritmo frenético que vinha sendo imprimido. Mas seja ritmo frenético ou não, tem que parar tudo, ué.
Agora está parado, o inquérito civil está sendo respondido no Ministério Público, o estudo vai ser feito, esperamos que muito bem feito, e melhor, vai ser um estudo caro, mas não vai custar para a Prefeitura, são verbas federais que vão bancar esse estudo. Bom, e depois do estudo? Bom, feito o estudo, aí sim nós podemos lançar uma concorrência pública, seja PPP, seja concessão, mas já apresentando ao futuro concessionário as reais necessidades da cidade, que precisa. A cidade precisa ter um plano de gestão integrado dos seus resíduos, que no caso de Ribeirão Preto, a população urbana representa 98,9%. Mas perdão, deixa eu falar 99,8%. Deixa eu falar uma outra. O lixo é uma questão essencial para a cidade. Precisa sim, mas não da forma como vinha sendo feito. Ao invés da gente usar esse ambientalês, esse economês, essas coisas, vamos começar a traduzir isso para a população. Porque senão vocês vão falar só para aqueles entendidos, iniciados. Não, então, a gente acaba empregando os termos corretos, mas para a população entender o lixo, né? Sim. A questão é entender o que é o lixo hospitalar, o que é o lixo da construção civil. Você vê, nós temos hoje 5.000 caçambas atiradas nas margens de córregos e de rodovia de lixo da construção civil. E ninguém toma providência. Né? Não toma providência. Fiscalização, ó. Você tem apenas 1% do lixo reciclável. Né? Então é uma questão ambiental séria que precisa ser revista. O lixo útil. O lixo útil. Então, são essas questões que nós falamos de um plano de gestão integrado. Integrado o quê? Toda essa questão dos resíduos sólidos, mais o esgotamento sanitário, o esgoto. A maior parte do lixo está sendo jogado. A maior parte do lixo está sendo jogado em terreno baldio, doutor. No caso da construção civil é verdade. Não só a construção civil, o lixo mesmo. O cidadão não passa o coletor, ele vai lá e joga no terreno baldio. Aí cria o Aedes aegypti, que transmite a dengue, etc. Por isso que eu tenho falado. Rato. Por isso que eu tenho falado na tribuna, Morandini, que a questão da epidemia de dengue que a cidade vive guarda relação com o lixo espalhado pelas ruas. Claro. Guarda relação com os milhares de vazamentos de água que o DAERP permite por toda a cidade. Em alguns casos, até com negligência, a população nos procura com um protocolo há 30, 60 dias de vazamento de água e esgoto que o DAERP não vai lá resolver. Caso configurado de negligência que também nós estamos apurando. A construção civil, que gera tanto resíduo, e por aí você vê o cidadão fazer bloquete com aquele resíduo. Poderíamos estar fazendo isso, por exemplo, olha que ideia maravilhosa. Fazer para a casa Nós popular. temos em torno de 500 praças em Ribeirão que pertencem à prefeitura e não tem calçamento em volta. Então fica aquela sensação de abandono, aí sim o município e abandono mesmo. Baldio e vai lá e joga mesmo. Mais lixo. Mas é abandono mesmo. Claro que é. São 500 que existem em Ribeirão Preto. Imagina se a gente tivesse um processo de reciclagem desse lixo da construção civil para a construção de bloquetes, só essas 500 praças que nós temos em Ribeirão Preto, se fizesse calçada, diminuiria a sensação de abandono, a própria população passaria a cuidar melhor. Bom, você queria falar sobre a questão da passagem do transporte? Precisamos falar disso porque é louvável o esforço da prefeitura em reduzir os impostos, né? Também é por determinação federal, há imposto federal, que é o PIS e COFINS, e no caso do município, ISS. E tem a CID também do combustível. Então, mas aí é o grande crime que a administração federal cometeu. A CID, o crime foi abrir mão de 22 bilhões de reais que deveriam ser empregados, como diz a lei, em infraestrutura de transporte público, e o governo federal abriu mão para a população, incentivando o consumo de gasolina e transporte particular. Isso foi um crime que foi feito. Agora estão abrindo mão de impostos de todos os ribeirão-pretanos de novo para abaixar a tarifa de transporte. Tá bom, é um esforço que a administração está pedindo para a população, para poder abaixar a tarifa. Agora eu quero ver o esforço das concessionárias. Então, por isso... Alguém vai pagar a conta. Mas almoço de graça não existe. Verdade, mas por enquanto é só a população que está pagando a conta. Então, eu solicitei à Transerp as planilhas, a proposta de preço e o contrato. A Transerp está me devendo mandar essas informações para que nós possamos, num Conselho Municipal de Transporte mais oxigenado, com a participação da sociedade civil e cuja presidência não esteja na mão do governo, aí sim nós vamos dividir o sacrifício. Está pedindo sacrifício para a população? Eu quero pedir sacrifício para as concessionárias também. O ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ontem dizia: precisamos acabar com a história da elite
dar pronto e acabado, goela abaixo para o povo, as soluções, o povo precisa participar. Exatamente. É igual a história que você falou de praças, que muitos lugares por aí usam. Eles fazem a calçada em volta da praça. Correto. E não calçam meio, só gramam. Aí depois eles vão ver qual o trilho feito por aqueles que transitam pela praça. Aí eles vão calçar no trilho. Quer dizer, atendendo à vocação popular. É isso que tem que fazer. Sem dúvida, são várias... Multiplicando isso pelos outros fatos. No outro programa você também me perguntou a respeito da democracia participativa, Sim. né? Nós falávamos que a democracia representativa no Brasil está falida, a população não se sente representada nos partidos políticos. Estão querendo mudar tudo, hein? Não, a união dos... Agora, essa história de plebiscito é uma ideia golpista. Essa história de plebiscito não existe. O que precisa é a nossa presidente se reunir mais com seus ministros e menos com o seu marqueteiro. Essa história de abrir mão de 22 bilhões do dinheiro dos brasileiros para usar em transporte público... Mas abriu mão coisa nenhuma. Abriu mão da CID. Abriu mão, mas nós continuamos pagando nosso imposto, não reduziu o nosso imposto. Então, quer dizer que nós estamos pagando isso. De novo, 2 vezes, né? É. Estamos pagando 2 vezes. Porque esses 22 bilhões estão fazendo muita falta à infraestrutura de transporte público, como dizia a lei. Mas a população agora descobriu o caminho. Quer dizer, nós precisamos ir às ruas sim. Existem alguns exageros mínimos diante da energia positiva que a população está colocando na rua para exigir seus próprios direitos. Bom, com relação ao resíduo sólido, o que vai ter hoje ou amanhã? Hoje à noite. À noite. Nós estamos convidando a população para participar desse estudo, não desse que a Prefeitura fará, mas nós, na Comissão Permanente de Meio Ambiente, ouvir também a população, os técnicos, os ambientalistas, os empresários da área da construção civil, que são pequenos empresários, mas que necessitam de regulamentação, o que não vem sendo fomentado pela Prefeitura Municipal por essa administração. Nós queremos ouvir a sociedade para fazer a recomendação, como fizemos no outro ciclo de estudo, para que a Prefeitura dirija da melhor maneira possível essa licitação. Esse termo de referência lançado para a Prefeitura, já instruímos o Ministério Público, notificamos o Ministério Público com relação a isso, naquele inquérito civil que corre na promotoria. O senhor está no PV ainda ou já saiu? Eu estou no Partido Verde, é que o pessoal do meu partido havia solicitado lá 30% das vagas do gabinete para assessores políticos e eu não admito isso, Morandini, em partido... Como é que é o negócio que o seu partido pediu? Pediram por escrito, né, registrar em cartório, uma coisa que nem deveria constar no estatuto Sim. mais, que 30% do meu gabinete fosse ocupado por assessores políticos. Eu sou o primeiro... Que eles indicariam. Exato, Morandini. Eu sou o primeiro vereador da história de Ribeirão Preto a publicar o nome dos meus assessores no site oficial da Câmara, nome, profissão e ocupação no gabinete. Eu não posso O senhor vai sair então do PV? Eu não Ou sei. saíram com o senhor? Eu não sei afirmar. Ou vão sair com o senhor? Eu gostaria que o ambiente estivesse mais saudável, uma possibilidade de convívio, né? Mas se não é possível, o partido é soberano para decidir esse destino. Mas usar o dinheiro do contribuinte para pagar assessor político, eu não admito. Em nenhum partido e nem no meu. Muito obrigado, vereador Marcos Papa. E nós vamos acompanhar essa situação do resíduo sólido, que é muito séria. Muito séria. E é onde ocorrem desvios e outras coisas mais. É muito sério, sim, diz respeito à nossa vida aqui em Ribeirão Preto. Eu aguardo a população às 18h30 hoje na Câmara Municipal. Obrigado ao senhor. Obrigado a você.